E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, que me guarda. Abra sua Bíblia no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vai agora em João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Graça e paz, minhas irmãs, meus irmãos que me assistem. Muito lindo esses textos. E hoje a palavra de Deus falará muito ao nosso coração. Em respeito àqueles momentos em que a gente se encontra num vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum temerei, pois o Senhor está comigo. Quando a gente fala em um vale, o que vem logo em nossa mente é um lugar muito lindo, um lugar muito bonito de se estar, onde tem muitas árvores, muito verde, aquela pastagem linda, aquele gramado maravilhoso, não é mesmo? É esta visão de vale, quando a gente pensa em um vale. Mas é que Deus quer nos mostrar que, infelizmente, nós podemos muitas vezes estar em um vale totalmente oposto daquilo que sonhamos, daquilo que almejamos para a nossa vida. E se neste momento você está assistindo esse vídeo, é porque a palavra de Deus é para você. Como João 15 nos diz, não fostes vós que me escolhestes. Não foi você, meu irmão, minha irmã, que escolheu ouvir a palavra de Deus. Deus já te escolheu. Sinta-se honrado, honrada por poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Agradeça a Ele do fundo do seu coração, porque Ele permitiu que você ouça a sua palavra, que você aprenda os caminhos de Deus. Então Ele nos escolhe. E a partir do momento que eu entendi que não sou eu que escolhi a Jesus e que Ele me escolheu, Ele te escolheu, o meu coração nunca mais deixou de ouvir a sua palavra, de meditar sobre a sua palavra e andar nos caminhos de Jesus. Não é fácil andar nos seus caminhos, há muita renúncia, há muito que aprendermos, mas Jesus nos escolheu. E é Ele que nos capacita, Ele que nos ministra, Ele que vai mudando o nosso caráter, Ele que vai mudando nossos pensamentos, as nossas visões para as coisas do mundo. Então sinta-se honrada, porque Ele te escolheu. E vamos à ministração desta tarde, aprender sobre o que Jesus nos diz quando a gente se encontra em um vale. Abra sua Bíblia no livro, hoje nós vamos estudar o livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel era um profeta de Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor. Ezequiel foi muito usado por Deus para levar até o povo as mensagens do Pai. O livro de Ezequiel é muito lindo de se estudar. Quando você tiver tempo, medite sobre o livro de Ezequiel na sua casa. E hoje nós vamos aprender no capítulo 37.
Abra sua Bíblia, 37, a partir do versículo 1. Meus irmãos, nesta época, o povo de Deus andava rebelde aos ensinamentos do Pai. E foi levado cativo pela Babilônia. Era um momento em que Israel estava totalmente perdido aos seus olhos, desanimado, derrotado, destruído. Ezequiel também foi levado cativo, mas mesmo assim, Deus não parou de agir através da vida dele. E ele não parou de servir ao Senhor em nenhum momento. Ezequiel era um homem de muitas visões, o Senhor mostrava muitas coisas através da vida dele. E ele passava ao seu povo os ensinamentos do Pai. Então vamos lá, acompanhe. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Neste versículo, o que é que a gente já aprende? Nós, como Ezequiel, muitas vezes, aos nossos olhos, nós nos encontramos em um vale de ossos. Em um vale que é totalmente ao contrário do que nós sonhamos. Talvez você esteja passando por esse vale. Doença, tristeza, desemprego, discórdia na sua família, seus filhos talvez indo por um caminho que não é aquele que você sonhou como mãe para eles. E você se veja como Ezequiel em um vale de ossos, em um vale da sombra da morte, da sombra tenebrosa. O que a palavra nos diz? Veio sobre mim a mão do Senhor. Ezequiel não perguntou, Senhor, eu não quero, eu preciso mesmo ir? Eu não gostaria de ir para esse vale? Senhor, eu preciso passar por esse vale? Ezequiel não questionou porque ele entendia que é a mão do Senhor que nos pega e nos conduz aonde Ele deseja nos levar, para tratar nosso coração e para nos mostrar que Ele é quem nos tira do vale. Então Ele permite que a gente vá até o vale para que a gente cresça nele, para que a gente aprenda a se prostrar a Ele, a depender totalmente e exclusivamente dele, dos cuidados do Pai. Então aqui ele diz, e me levou. Ezequiel não teve escolha. Não somos nós que decidimos. Quem gostaria de estar em um vale de ossos? Ninguém. A nossa vontade, se a gente estiver num cenário assim, e quando a gente se encontra em um cenário desagradável, como é um vale de ossos, a nossa vontade e o nosso desejo é que esse pesadelo logo passe, é que esta cena logo termine, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente esteve em um vale de ossos, como a palavra nos diz. E estava cheio de ossos. Então era um cenário tenebroso. Quantos de nós já passamos por um cenário tenebroso? Ou às vezes estamos passando neste exato momento por um cenário tenebroso. Estamos em um vale de ossos. Mas Deus nos permite estar ali, como eu já disse, para nos tratar e nos cuidar. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. O que Deus fez com Ezequiel? Fez Ezequiel andar no meio deste vale, no meio desses ossos. Muitas vezes, pessoal, alguém olha para nós e diz como ela está andando neste cenário. Como ela consegue ainda se levantar e andar e seguir em frente à sua vida. Olha o cenário que esta mulher se encontra, olha o cenário que este homem se encontra. Como ainda ele anda, como tem forças
porque nós estamos sendo guiados por Deus. Ele nos pegou pela mão e nos colocou em suas mãos e nos colocou neste vale, então ele nos manda, anda neste vale. Por mais que esteja ruim para você, aos teus olhos, não desista. Nós somos de não desistir porque nós temos Deus conosco. Nós sabemos que por mais que nós estejamos em um vale neste momento, ou que nós estivemos passando por esse vale, Deus está conosco. Ele nos diz, ande, e nós vamos obedecer, nós vamos andar neste vale. E estavam sequíssimos. O que quer dizer? Que provavelmente há muito tempo já estavam ali aqueles ossos. O povo estava padecendo há muito tempo naquela situação desesperadora, cativa, escrava. Como nós às vezes ficamos cativos e escravos do pecado, de um vício que nos corrói, o qual nós não conseguimos escapar. Talvez nós olhamos para esse vale e já faz tanto tempo que a nossa vida parece que acabou, que os ossos estão sequíssimos pelo tanto de tempo que estão ali. Então que nós possamos olhar para esse vale de hoje em diante com outros olhos e lembrar que se nós estamos andando por esse vale, e esse vale está com os ossos sequíssimos, pode ser que há muito tempo aquilo que nos aflige está em nossa vida. Mas Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a sua história, minha irmã. Basta você crer, se posicionar e querer mudar a sua história. Versículo 3. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Deus, Senhor Deus, tu o sabes. Então Deus pode nos perguntar, Adriana, diante de toda a situação que você está passando, diante de toda a situação que você está passando, minha irmã, meu irmão, pode reviver aí? Pode ter vida novamente aí? Nessa situação que você acha desesperadora? Nesta doença que você acha que vai te consumir? Restará vida? Restauração aí? O que Ezequiel diz? Senhor Deus, tu o sabes. O único que conhece a nossa vida por completa, o único que conhece nosso futuro, nosso destino, é Ele, o Deus Pai Todo-Poderoso. E que nós possamos, assim como Ezequiel, declarar, Senhor Deus, tu é quem sabes. A sua escolha é o que vale para a minha vida. A sua decisão é o que me alegra. Tudo está nas suas mãos. Declarar a Ele, Senhor, tudo pertence a Ti. A minha vida pertence a Ti e o Senhor é quem sabe o que vai ser dela. Seja feita, querido Deus, a sua vontade sobre a minha vida, sobre este vale que eu não sei mais como sair dele, mas o Senhor sabe. 5. Assim diz o Senhor Deus. Eu pulei um, então versículo 4. Disse-me, profetiza a estes ossos e dize-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então ele diz a Ezequiel, profetiza. Minha irmã, Deus nos dizendo, ore. Olhando para esse vale de ossos secos, ossos sequíssimos que há muito tempo te assombram. Profetize palavras de vitória. Profetize ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Problema que atinge a minha casa. Vício que atinge a minha casa, minha vida, meus familiares. Ouçam a palavra de Deus. Nada vence a palavra do Senhor. Não há osso seco que resista a palavra de Deus. Não há vício, não há doença que resista a palavra do Senhor. E ele manda Ezequiel dizer, profetiza.
Você veio nesta terra, minha irmã, meu irmão, não foi à toa, não foi apenas para viver em vão. Você veio para anunciar a palavra de Deus. Você veio para anunciar a ressurreição de Jesus Cristo, que há poucos dias aconteceu, nós celebramos isso. Nós relembramos o que ele passou no Calvário. Mas vivo está. Então profetize, fale dele, creia nele, clame a ele todo momento. Profetize, você é um profeta de Deus nesta terra. Você é aquele que veio para anunciar a Deus, para anunciar a Jesus e não ser derrotado em um vale de ossos secos. Você veio para ter vitória em Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Versículo 5. Profetiza e dizes, ele disse, profetiza a esses ossos secos. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Há quanto tempo, meu irmão, minha irmã, você não sente a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Há quanto tempo você não sente a presença dele? Há quanto tempo você não dobra seus joelhos? Você clama a ele? Ele diz: farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então Deus, a partir do momento que a gente profetiza, que a gente declara, que a gente busca ele, ele enviará o Espírito dele para habitar em nós e nós viveremos. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ele nos chama a todo momento: clamem a mim, profetizem as minhas palavras e você viverá. Versículo 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Diante do vale de ossos secos, tudo morto, tudo destruído aos nossos olhos. E se nós estamos ali, como a palavra nos diz, porque Deus permitiu, porque Ele precisa nos mostrar seu poder, a sua glória e a sua misericórdia. Ele nos diz aqui: porei tendões sobre vós, tudo aquilo que está espalhado, porque os ossos estavam espalhados por cima no vale. Ele ajuntará, ele colocará tendões, tudo que está espalhado na sua vida, tudo que parece que não tem mais conserto, Deus vai religar, Deus vai consertar. Ele diz que eu porei tendões, os tendões são ligamentos, o que vai unir osso com osso, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está espalhado, Deus vai religar, vai recolocar tudo no seu devido lugar. Colocarei também, farei crescer sobre vós carne, a sua força voltará. Se você está desanimado, sem ânimo, sem vigor, Deus fará crescer carne. Ele trará novamente a força para você. Ele trará novamente o vigor para a sua vida. E sobre vós estenderei pele. Você terá sentimentos. É na pele que a gente sente todos os sentimentos. O toque, o frio, o calor. Deus te dará sentimentos para você ver o poder dele na sua vida. Para você sentir o agir do Espírito Santo na sua vida. Ossos secos, vocês não resistirão à palavra de Deus. E porei em vós o Espírito. Ele novamente repete: porei em vós o Espírito. E vivereis, Deus repete novamente. E sabereis que eu sou o Senhor. Ele permite que a gente vá até o vale. Quantas vezes eu desci nesse vale? Eu estive nesse vale de ossos secos. E hoje eu posso profetizar. O Senhor é o meu Deus. É o meu Senhor que me tirou muitas vezes do vale de ossos secos. Ainda às vezes Ele me leva até o vale. Mas eu tenho outra visão. Eu sei que Ele está me tratando, que eu preciso de cura, que eu preciso de entendimento de quem é Ele para a minha vida. Porque às vezes a gente esfria,
A gente esquece do poder que Ele tem, da misericórdia que Ele tem, da bondade que é Deus na nossa vida. Versículo 7. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso a seu osso. Então profetizei, obedeci a ordem de Deus. Se Ele manda, canta louvores na igreja, não é se eu tiver uma voz bonita. Se Deus mandou, obedeça. Pare de mentir. Se Deus mandou, obedeça. Ajude na comunidade, ajude na igreja, ajude no seio da sua diaconia, ministre em algum ministério, trabalhe no ministério infantil, obedeça. Então profetizei segundo me fora ordenado. Deus não pede, Deus ordena. É mandamento, o que Ele manda é mandamento. Se Ele te disse, faça, não é para questionar, é para fazer. Minha irmã, meu irmão. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Enquanto nós estamos orando, declarando vida sobre a nossa casa, declarando vencer aqueles vícios, declarando que nossos filhos serão bondosos, que nossos filhos serão exemplos nesta terra. Há um ruído, há um movimento. Enquanto nós profetizamos e obedecemos a Deus, há um movimento no reino espiritual. Um barulho de ossos que batiam contra ossos e ajuntavam cada osso ao seu osso. Então, enquanto nós oramos, enquanto nós profetizamos, você pode escutar um barulho. Pode ser que você se assuste de primeiro momento. Não, mas eu comecei a orar, eu comecei a buscar a Deus e parece que agora está esse tumulto, esse barulho na minha vida. Parece que está piorando. Parece. Mas são as bênçãos de Deus, os ossos se colocando cada um no seu lugar. Tudo aquilo que estava espalhado se ajuntando onde deveria se ajuntar. O ruído, não tenha medo. Se levantar um movimento. Eu estava orando pelo meu marido e meu marido parece que piorou. Parece que piorou. É Deus ajuntando osso com osso. Algumas coisas de momento nós não entendemos. Nós vamos entender lá na frente o que Deus está fazendo. Deus é perfeito em cada detalhe. Até mesmo em um vale de ossos secos, lá está a presença dele. Então aqui, se batia osso contra osso e ajuntava cada osso ao seu osso. Não ficou perna lá na cabeça, nem osso da cabeça lá nos pés, costela fora do lugar, osso ao seu osso. Deus é perfeito em cada detalhe. Deus é aquele que vai juntar tudo que está fora do lugar e colocar cada coisa no seu devido lugar. Enquanto eu profetizei, enquanto eu estou obedecendo a sua palavra, enquanto eu não estou sendo apenas religiosa, cumprindo um ritual religioso. Eu vou no domingo, faço minha oração, está tudo certo? Não. É diariamente ler a palavra, se alimentar da palavra de Deus, obedecer os seus mandamentos, buscar agradá-lo e estar sempre na sua presença. Acordar pela manhã, a primeira coisa é agradecer a Deus pela vida. Entregar sua casa, seu trabalho, sua família nas mãos dele. Tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos é emprestado, é dele. Nada levaremos daqui. Então, agradecer a Ele por tudo que Ele nos emprestou, está nos emprestando aqui nesta terra. E tudo, osso por osso, se colocará no seu devido lugar. Versículo 8. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles. Que perfeito, tudo sendo ligado, tudo sendo colocado.
a partir do momento que eu resolvi obedecer. Cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia neles espírito. Se eu não buscar, pode ser que aos nossos olhos esteja tudo se ajeitando. Você já viu quando as coisas parecem que se dão o seu jeitinho? Se resolve por um determinado tempo, mas de repente volta a acontecer? Você sai do vale porque parece aos teus olhos que tudo se ajeitou? Aí você sai do vale por um tempo, quando você vê, você volta para ele. É porque ainda não houve ali o Espírito de Deus. Não havia neles o Espírito, não havia neles vida. Porque talvez eu quis adiantar as coisas. Deus ainda não tinha colocado o Espírito Santo sobre sua vida. Ou quando antes dele terminar o trabalho dele, você achou que estava bom, não, a pele já se ajeitou, já algumas coisas se colocou no lugar, agora eu não preciso mais buscar. Não tinha dado tempo ainda de Deus colocar o Espírito dele sobre você. E você abandonou? Você parou de buscar? Você não lê mais a palavra dele todos os dias? Não tem tempo? É muita corrida sua vida, então não dá tempo de dobrar o joelho e orar? Não dá tempo de agradecer? Né? Aos nossos olhos parece que vai estar tudo bem, mas não há ainda o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Não há vida ainda. 9. Então ele me disse. Não havia vida. Novamente Deus vem falar conosco. Profetiza ao Espírito. Ore, minha irmã. Leia a palavra. Declare a vida sobre a sua casa. Profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Após profetizar, vai acontecer dos 4 ventos, é que ele nos diz, de todos os lugares. Onde você estiver, profetiza ao Espírito Santo de Deus. Deus manda sobre mim seu Espírito. Eu não sou ninguém sem ti, ó Pai. Eu não sou ninguém sem ti, Jesus Cristo, Filho amado. Manda sobre minha vida o Espírito Santo de Deus, o Espírito da vida. Profetize sobre tudo que está seco, sobre tudo que está morto. Profetize. Ore. Busque, Deus está dizendo isso na sua palavra. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército sobremodo numeroso. Aqui, profeta Ezequiel profetiza novamente. Profetizamos novamente. E o Espírito de Deus entrou neles. Após profetizar, ou seja, após obedecer, profetizei como ele me ordenara. Estou fazendo conforme o Senhor ordena. E o Espírito veio sobre todos aqueles ossos, e todos se puseram de pé. Antes, parecia que estava tudo normal, parecia que estava tudo bem, mas eu parei, eu abandonei, continuaram ali, sem vida. Deus fala, profetiza novamente sobre o Espírito que venha de todos os cantos, todos os lados. Aí sim, quando o Espírito de Deus entra na nossa vida, quando o Espírito de Deus entra naqueles ossos secos, naqueles corpos que foram reconstituídos, aí sim, quando tem vida, Espírito de Deus, eles se colocam em pé. Quando o Espírito de Deus está sobre a nossa vida, sobre aquilo que havia morrido em nossa casa, nosso lar, nosso trabalho, nossos filhos, aí sim haverá vida, haverá todos se colocando em pé para seguir adiante.
E viu um exército sobremodo numeroso. Logo que a gente entra no vale, como Ezequiel entrou naquela visão, o que Ezequiel via era todos aqueles ossos secos, sequíssimos sobre o vale. Como eu disse, nós podemos estar andando no meio desse vale. Não sabemos como, alguns se perguntam como. Graças ao Senhor Deus, como a palavra nos diz, Ele está conosco. Então, numeroso exército se levantará a partir do Espírito de Deus. Então, dependendo do tamanho do seu vale, dependendo da magnitude do vale de ossos que você está passando, que eu estou passando, será essa também a magnitude da sua glória. Deus tratará o nosso coração, Deus nos mostrará que a dependência nossa é total e exclusiva nele. Então, numeroso exército se levantará a nosso favor. A nossa glória será grandiosa, assim como era grande o vale de ossos secos. A nossa vitória com Deus será maior, será grandiosíssima, será esplendorosa, a partir do momento que nós obedecermos em tudo as suas ordens. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Neste vale representava toda a humanidade, todos os povos. Então Deus dará vitória a todos aqueles que o buscarem, todos aqueles que entregarem a sua vida nas suas mãos, todos aqueles que profetizarem a sua palavra, que dizerem ao mundo sobre a palavra de Deus, que orarem ao Senhor, que dedicarem tempo a Ele. Esses ossos são toda a casa de Israel, somos todos nós, vitoriosos em Deus, a partir do momento que a gente o busca, se dedica a Ele, entrega a nossa vida a Ele. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. São todas as pessoas que dizem que os ossos estão secos. Como eu já disse, nós podemos estar neste vale. E pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Quantas vezes a gente se sente assim, não é mesmo? Sem esperança, exterminados, mortos para esta vida. Vivos mortos, a palavra nos diz. Portanto, profetiza e dize-lhes, Deus mais uma vez nesta mesma leitura, profetiza, declare, fale coisas boas, fale de Deus, traga Deus para dentro da sua casa. Pare de assistir coisas que não agregam valor de Deus ao seu lar. Pare de assistir, de ouvir coisas que não te agregam nada ao Senhor. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó meu povo, e vos trarei a terra de Israel. Muitas vezes a gente se encontra numa sepultura, mortos para a vida. Não temos ânimo nenhum, ânimo de sair, ânimo de conversar, né? Nem um bom dia, às vezes a gente não tem ânimo de dizer. Vocês viram que no início do vídeo eu não falei graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs? Tem dias que a gente está assim, sem vontade de dizer um bom dia ao próximo, sem vontade de ver alguém. A gente não tem ânimo para sair de casa, não tem ânimo de trabalhar. Se encontra em um vale, em uma sepultura. Estamos vivos, mas mortos espiritualmente. Então Deus vai nos tirar, abrir esta sepultura e nos resgatar. Porém, versículo 14, porém em vós o meu espírito, é o Senhor Deus dizendo, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Deus quer nos dizer, Ele vai nos estabelecer na glória. Nossa própria terra é viver como Ele deseja, felizes, em união, em harmonia, em paz. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e eu fiz.
Deus disse: eu falei, eu vou fazer. Se Ele fala, Ele cumpre a sua promessa. Se Ele diz que Ele vai nos tirar da sepultura, Ele vai cumprir. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 25, versículo 8. Apocalipse também nos fala esta palavra. Tragará a morte para sempre. Você não se sentirá mais essa morte espiritual, esse desânimo, essa fraqueza, essa falta de amor, essa falta de fé. Ele vai tragar essa morte para sempre. E assim, enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, porque Ele é o Senhor. As lágrimas que você chora, a partir do momento que você buscar a Deus, Ele as enxugará. Ele trará alegria para a sua vida. Para isso você precisa buscar. Você precisa declarar Ele como seu único Senhor e Salvador. Declarar Jesus Cristo, aquele que veio, Filho unigênito de Deus Pai, e se entregou por amor a nós naquela cruz. Abra também sua Bíblia, o último texto para a gente encerrar, João, capítulo 11, versículo 25. Quando que nós encontraremos essa vida? Buscando em Deus. Mas e essa vida? Quem é esta vida que Deus nos fala que Ele vai tragar a morte para sempre? João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus Cristo é a ressurreição de tudo que está morto na sua vida, na minha vida. É Ele quem trará novamente a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crer nele, acreditar nele, confiar nele, ainda que esteja morto em um vale de ossos secos, reviverá. Jesus nos diz isso e não vamos duvidar em momento algum. Aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ainda ele pergunta: crês nisto? Eu creio que Ele é a minha ressurreição e a minha vida. Somente Ele se entregou por nós na cruz. Ele faz o milagre, Ele é o caminho, Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Creia nele, não duvide em momento nenhum. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Que me guarda. É só Ele que nos guarda. Que você possa, minha irmã, meu irmão, nesta tarde, entender que se a gente está muitas vezes em um vale de ossos secos, é para aprender que Deus está conosco. Nós só continuamos a caminhar porque Ele está ao nosso lado e Ele nunca vai nos desamparar. E se a gente crer, acreditar e buscar a Ele, nós nunca daremos a alegria daqueles que querem nos ver destruídos. Nunca daremos a eles esta alegria. É o inimigo que quer nos ver destruído. O inimigo verá em nós vida que vem de Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, e o Espírito Santo de Deus que Ele colocará em nós. Fiquem todos na graça e no amor do Pai. Amém.